Boa noite, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Cidadania, comigo Douglas Bucalém, e hoje recebendo ela que no ambiente político é a mais simpática, moderna e alegre, a nossa secretária de Estado de Educação, Esporte e Cultura, Isso. Raquel Teixeira. Ganhei minha noite, meu dia, né? A mais simpática, a mais alegre. Eu acho que o estado de espírito, Douglas, é porque eu estou fazendo muita coisa, isso é muito bom, estou realizando muito, mas é um prazer enorme estar aqui no programa Cidadania, você que começou esse programa com entusiasmo, renovando linguagens, enfoques, parabéns pela modernidade, pelo empreendedorismo, muito bom estar aqui. Por que a senhora escolheu essa área educacional como profissão? Olha, na verdade, eu sou a primeira filha de um casal de... Meu pai era médico, minha mãe era professora e todo mundo achava que eu ia ser médica. Eu cheguei a fazer cursinho para medicina. Na última hora, resolvi ser professora. Ninguém entendeu a minha decisão. E eu acho que se eu tivesse médica, eu teria seguido caminhos muito parecidos com os que eu segui como professora. Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de trabalhar pelo coletivo, pelos bens comuns e tanto na área médica quanto na área educacional, acho que eu teria seguido caminhos muito semelhantes. Acho que a educação, Douglas, é a única ferramenta capaz de mudar as pessoas. E só mudando as pessoas, só transformando e renovando as pessoas que nós seremos capazes de renovar e transformar a sociedade. Eu quero muito viver no mundo e deixar para os meus filhos e para os meus netos um mundo que seja mais justo, que seja mais igualitário, que seja mais respeitoso, que seja mais generoso. E acredito firmemente na educação como ferramenta dessa transformação. Então, escolhi com muita convicção e tenho muita alegria da escolha que eu fiz. A senhora teve uma passagem pelo CNPq e também em outras instituições até em nível nacional. O que é o CNPq e qual foi a trajetória da senhora e que discussão a senhora promoveu? Olha, na verdade, trabalhar com educação básica é dos 20 anos para cá, depois que o governador Marconi Perillo me chamou para ser secretária da Educação em 99. A minha trajetória sempre foi na área da educação superior e da pesquisa. Eu fui professora 10 anos na Universidade de Brasília. Acho que eu fui a pessoa mais jovem aprovada em concurso na UNB. Eu tinha recém-formado no curso de letras. Muita gente acha que eu sou pedagoga, não sou. Eu fiz letras, eu fiz linguística, eu fiz um mestrado na UNB e depois morei 5 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz outro mestrado e um PhD na área de linguística, mas na área de linguística cognitiva. O que é isso, Douglas? O meu objeto de pesquisa sempre foi entender os processos cognitivos que fazem com que o ser humano interprete, tanto no sentido sintático, quanto semântico, quanto pragmático, a linguagem. Ou seja, o que acontece na cabeça do ser humano que transforma ruídos, porque os sons são ruídos, ou letrinhas em imagens, em sentimentos, em emoções. Sempre me atraiu muito essa transformação da linguagem, seja oral, seja escrita, em realidade, em emoções, em ações, em conceitos. Então, a minha pesquisa nos Estados Unidos foi nessa área. Eu trabalhava na área de ciências cognitivas, até que eu fui candidata a reitora da Universidade Federal de Goiás, perdi a eleição e ganhei a Secretaria da Educação. O governador me conheceu nesse momento em que eu era candidata e me apaixonei completamente pela educação básica. Hoje, se eu ganhasse uma fortuna para voltar a trabalhar com educação superior, eu não queria. Eu quero continuar trabalhando com criança, com jovem, com adolescente, porque é lá, a começar da educação infantil, que você constrói não só os conhecimentos, mas as competências socioemocionais que farão da criança
um jovem atuante, protagonista, consciente e um adulto participante da vida da sociedade. É esse processo todo que me fascina. E no CNPq, eu sempre trabalhei com pesquisa, tanto na área de leitura, quanto numa outra área que já foi de atuação forte minha, que é trabalhar com línguas indígenas, que é a linguística antropológica. Então, eu trabalhei na universidade com a linguística cognitiva e com a linguística antropológica. Coordenei um trabalho grande com comunidades indígenas no Brasil inteiro, fui consultora do MEC, consultora do CNPq, consultora da CAPES, na área de pesquisa. Hoje, de alguma forma, eu continuo pesquisando, mas principalmente transformando o resultado da pesquisa científica em políticas públicas. Esse é Aliás, eu faço parte, Douglas, do conselho consultivo de uma coisa chamada EduLab 21. Laboratório de Educação para o Século XXI, que é um conselho presidido pela Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna, em que alguns pesquisadores no mundo todo e alguns gestores fazem pesquisa na área da educação e depois transformam essas pesquisas em políticas públicas. Então, CNPq, CAPES, Instituto Ayrton Senna, Conselho Estadual de Educação Nacional, por onde eu passo, o meu objetivo é sempre esse: como usar o conhecimento científico para transformar em políticas públicas que beneficiam o aluno, a escola. A senhora se diz apaixonada pela educação básica, professora Raquel Teixeira. Como a senhora avalia a escola em tempo integral? Olha, é o caminho. No mundo todo, a escola já funciona com um mínimo de 7 horas de duração. Aí alguém pode falar, mas na Finlândia, que é o melhor sistema do mundo, são 5 horas. A Finlândia não precisa de educação em tempo integral, o país já é uma escola a céu aberto, em qualquer lugar. Quem conhece a Finlândia sabe, é museu, em casa, o próprio país já é um estímulo permanente. No Brasil, as crianças têm um horário de 4 horas, que na prática significa 3, até o professor chegar, fazer chamada, perde tempo com uma série de coisas. Ninguém avança com a complexidade do conhecimento necessário para o século XXI, tendo 3 horas de aula por dia. Então, a escola em tempo integral é a oportunidade que o aluno tem de ampliar o seu contato com o conhecimento. Aliás, eu aproveito até para fazer um comentário, Douglas. Muita gente fala, a escola de tempo integral é ótimo porque tira o aluno da rua. Esse não é o objetivo da escola de tempo integral. É uma consequência secundária. É até bom porque tira mesmo o aluno dos riscos das drogas, de ficar à toa em casa. Mas o grande ganho da escola em tempo integral é a oportunidade que ela oferece de colocar o aluno mais tempo em contato com o conhecimento. E quanto mais tempo você tem contato com o conhecimento, mais você se prepara para os desafios do mundo, que é muito complexo, né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo, mais competitivo. Quanto mais o jovem estiver munido de conhecimentos, de competências, de habilidades, melhor ele se dará na vida. Claro. A senhora é entusiasta do sistema de colégios militares? Olha, o colégio militar, ele não é um sistema. Nós temos alguns colégios militares, não é? Numa rede de 1.200 escolas, nós temos pouco menos do que 30. E é assim que deve ser. Ele não é a solução para a educação pública, ele é uma opção para as famílias que acham que, através do colégio militar, você aprende disciplina, aprende cidadania. Há famílias que não gostam, que não querem. Então, um sistema público, para ser democrático, tem que ter diferentes perfis de escola. E o colégio militar é um perfil diferenciado que o sistema público oferece. Muitas pessoas ainda não conhecem a divisão das responsabilidades, mas a prefeitura tem responsabilidade com parte da educação, o Estado com outra. Como é essa divisão?
A Constituição é clara, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é clara. Educação infantil é responsabilidade exclusiva dos municípios. Ensino médio é responsabilidade exclusiva do Estado. Educação fundamental é responsabilidade compartilhada entre estados e municípios. De um modo geral, esse compartilhamento de responsabilidades acontece assim, a primeira a quinta mais com o município, sexta a nona mais com o estado. Por quê? Primeira a quinta é uma professora só por turma, como é na educação infantil, são alunos menores, a própria decoração da escola, o tamanho da carteira, tudo tem mais ligação. E aí o município se especializa mais nesse nível de educação. O ensino médio, no fundamental, na sexta série já começa o professor especialista. É um professor por disciplina, português, matemática, história, já é o pré-adolescente que vai para o ensino médio. Então, esse compartilhamento acontece nesse sentido. Agora, o governador criou um programa muito importante chamado Goiás Mais Competitivo e Inovador. Dentro desse programa, tem 2 programas de educação. Um de educação infantil e outro de desempenho de qualidade dos outros níveis. E apesar do Estado não oferecer educação infantil, eu sou a coordenadora desse projeto de educação, apoiando os municípios, até com recursos financeiros, apoio técnico. Nós vamos fazer agora, em agosto, um super seminário internacional de educação infantil, com a participação dos municípios, mas coordenado e montado e financiado, inclusive, pelo Estado. Então, hoje, mesmo tendo diferenças de responsabilidade, a gente sabe que o resultado será melhor se a gente estiver junto. Município, Estado e União têm que estar juntas para que a escola seja a melhor possível, né? Mas tem coisa que a lei não permite um fazer no lugar do outro. Com certeza. A senhora, por mais de uma vez, foi deputada federal. 2 mandatos. 2 mandatos. E aprovou leis significativas na área da educação. Uma que amplia a quantidade de anos escolares e dá uma nova adequação. Como foram, em que a senhora baseou esses projetos e que mudança prática eles trouxeram? Olha, o primeiro projeto que causou essa mudança foi um projeto que eu fiz lá em 2002 ou 2003 ainda, que passou o ensino fundamental de 8 para 9 anos e a criança passou a entrar na escola com 6 anos. Você lembra que antigamente, você não lembra porque você é muito jovem, mas antigamente a criança ia para a escola com 7 anos. Isso era um absurdo, porque a família rica, com 2 anos, manda a filha para a escolinha, o filho para a escolinha. A criança pobre ficava esperando ter 7 anos para entrar na escola, não entrava preparado para a alfabetização, porque se você vai mais, né, você vai para a escola com 3, 4, 5 anos, não que você vai ser alfabetizado, mas você tem atividades de estímulo motor, de percepção de espaço, de cor, de número, de formatos, tudo isso prepara o aluno cognitivamente. Quando ele for alfabetizado, ele é alfabetizado com mais facilidade. Então, esse foi um grande passo para democratizar a oportunidade de qualidade da educação para as famílias de nível socioeconômico mais baixo. Hoje, a gente já avançou, a criança precisa ir com 4 e 5 anos, mas esse meu projeto foi muito pioneiro lá no início dos anos 2000. Mais recentemente, eu fui a relatora também do projeto que criou a escola em tempo integral. Não só o 9º ano, mas agora a expansão das horas, não é? Então, a escola de tempo integral é meu, a lei de responsabilidade educacional, que acaba de ser aprovada, é um projeto meu de 2006, acabou de ser aprovado, lá a tramitação é muito lenta, agora está sendo aprovada uma opção de projeto que eu deixei, há poucas semanas foi aprovado um projeto meu, que obriga, por exemplo, a presença de psicólogos nas escolas. Isso é muito importante, Douglas. Hoje o mundo é muito
estressante, você tem professores com demandas psicológicas, você tem alunos sofrendo com bullying, com uma série de coisas. Então, a presença de um psicólogo na escola dá um aconselhamento necessário. Então, todos os meus projetos, criei projeto obrigando a presença de laboratórios de informática e de ciência em todas as escolas. Todos os meus projetos foram sempre muito no sentido de criar melhores condições de trabalho nas escolas. Tanto na área de educação, como de esporte, lazer, também de cultura, como o governo do estado consegue homogeneizar a nível de municípios, atendendo todos os municípios do estado de maneira igual, sem perder a qualidade daqueles que estão mais distantes? Olha, ter unificado as 3 pastas foi um ganho. Foi uma ideia do governador Marconi Perillo, que enxerga muito na frente e consegue ver coisas muito, muito importantes. Não é? Ao unificar essas 3 áreas, por exemplo, há aspectos da área cultural que são específicos, mas no processo educativo, a influência da cultura e do esporte na formação da plenitude da personalidade do aluno é muito importante. E tendo as 3 áreas juntos, isso é muito importante. Nas áreas específicas de produção cultural e de esportista de alto desempenho, por exemplo, nós temos políticas hoje que levam a cultura e o esporte para todos os municípios. Você pega a área da cultura, só esse ano são 40 milhões no Fundo de Arte e Cultura, que acolhe projetos culturais e financia a fundo perdido. Um dos editais é especificamente para os municípios. Então, todos os municípios têm oportunidade de apresentar projetos e serem financiados pelo Fundo de Cultura com recurso a fundo perdido. Temos também a Lei Goiáses, que acolhe projetos do estado todo, diferentemente do Fundo de Cultura, que é um recurso do estado a fundo perdido para os produtores culturais. A Lei Goiáses é um processo de renúncia fiscal. O projeto aprovado vai e faz captação. Essa captação significa, basicamente ICMS. Uma empresa se decide a financiar um projeto de cultura ou de esporte através do ProEsporte. Ao invés do imposto ir para o Estado, ele é canalizado para financiar um projeto. Isso que a gente chama de captação ou de renúncia fiscal. Então, nós temos os 2 mecanismos, tanto no esporte quanto na cultura, tem democratizado demais as oportunidades. Olha, foram mais de 400 grupos contemplados na área de cultura, na área de esporte, que estavam mais ou menos à margem do processo. Então, acho que a gente está conseguindo ampliar muito as oportunidades de apoio, tanto na área cultural quanto na área esportiva. Alguns movimentos, principalmente alguns sindicatos também, nem sempre conseguem ter essa mesma visão positivista, né, do governo de estado. Como a senhora avalia os sindicatos, essas categorias profissionais, e essa opinião, ela é respeitada pelo governo de estado, ela é ouvida, essas demandas contrárias, como se dá isso? Olha, na verdade eu tenho uma relação muito positiva e muito boa com o Sindicato dos Professores, não é, que é o Sintego. A Bia, presidente, é minha amiga há muitos anos, a gente tem ideias muito parecidas e eu os recebo sempre, a gente troca ideias. Esse último conjunto de medidas do governador, que melhorou o salário, criou vale alimentação, mais dinheiro para as escolas, foi tudo muito discutido também com o sindicato. Os sindicatos são instituições importantes para os trabalhadores da educação. Eles têm uma responsabilidade diferente da minha. Eles têm um compromisso com o trabalhador, principalmente a questão salarial. E eles têm que fazer isso bem feito. Eu entendo, o papel deles. Como secretária da Educação, a minha responsabilidade é maior.
é com as condições de trabalho do trabalhador, do professor, é com salário, mas é também com o direito que o aluno tem de aprender, de ter aulas, de ter professor todo dia. Então, é claro que entre ter greve ou não ter greve, eu vou brigar para não ter greve, porque o aluno tem o direito de ter aula. E a gente tem outros mecanismos de negociação. Agora, respeito muito as instituições, as organizações sociais, as sindicais, e trato com eles com o respeito que um secretário de Estado tem que ter com as questões objetivas da categoria. A gente não entra no aspecto ideológico, porque isso faz parte do jeito de ser de cada um, e eu respeito as opções ideológicas, políticas e partidárias de cada um, mas a gente não mistura as coisas, a gente luta junto pela educação. Claro. A senhora considera os governos Lula e Dilma como tendo avançado na educação, com a criação do ProUni, do ReUni, Ciências Sem Fronteiras, a expansão dos institutos federais? Olha, eu não teria tomado essa decisão se eu fosse presidente da República. Quando nós falamos das responsabilidades, educação infantil e fundamental do município, fundamental e médio do Estado, ensino superior é responsabilidade do governo federal e da iniciativa privada. Quando o governador Marconi Perillo abre uma UEG, ele está usando recurso além da vinculação, porque nem seria responsabilidade do Estado, seria responsabilidade da União. O governo Dilma e o governo Lula, principalmente, ao expandirem a universidade, eles não equilibraram o recurso que deveria ir para aquela que é a tarefa básica e obrigatória, que é a educação básica. Só para você ter ideia, o programa Brasil Sem Fronteira, Ciência Sem Fronteira, do governo passado, investia em torno de 4 bilhões ano, com poucas bolsas. Esse mesmo dinheiro é o que atende todas as crianças de educação básica na merenda escolar, por exemplo. E por conta de atender um programa como Ciências Sem Fronteiras, que é bom, mas não é obrigatório, o governo Lula e Dilma deixou durante 10 anos a merenda escolar sem ajuste. Então, eu acho que houve, assim, um desejo de apoiar, mas considero equivocado. Acho que deveria ter apoiado mais a educação básica, a educação infantil, e aí a gente está tendo muita dificuldade, né? Acho que o governo Lula perdeu a grande oportunidade que esse país teve. Nunca um governo teve tanta aceitação, esperança, liderança. Poderia ter mudado o país, mas deixou de fazer as reformas necessárias que o país precisava, e acho que se deixou levar um pouco pela ganância. A gente está vendo todos os processos, né, da Lava Jato, se deixou levar um pouco pela vaidade de ser muito popular. Um presidente tem que ter consciência de que mais importante do que a popularidade é a credibilidade que ele tem que ter. E eu acho que, lamentavelmente, o presidente Lula perdeu credibilidade em nome de uma popularidade que a gente está vendo agora tende a se esfacelar. Eu lamento muito, porque eu torci muito, desejei muito que o Brasil do presidente Lula tivesse dado certo. Professora Raquel Teixeira, há quase 2 décadas o governador Marconi vem somando vitórias eleitorais. A que se deve essa vitalidade do tempo novo que nunca se envelhece? Várias coisas. Em primeiro lugar, o olhar modernizante e vislumbrador dos rumos do mundo que o governador Marconi Perillo tem. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse a intuição para o futuro, para a modernidade como ele tem. Então, ele tem essa visão. Ele tem a coragem de fazer as transformações necessárias para ir nessa direção,
mesmo que naquele momento as pessoas não tenham muito clareza daquele rumo, ele tem coragem. Ele tem uma forma generosa de fazer política. Ele não precisava dividir o dinheiro da CELG, por exemplo, com as prefeituras, mas ele entende que os prefeitos estão num momento difícil e ele generosamente compartilha das políticas públicas do Estado. E, acima de tudo, ele não tem preguiça de trabalhar. Eu nunca vi uma pessoa que trabalha como ele. Então, ele tem visão, coragem, disposição para o trabalho, generosidade com os companheiros e e preocupação enorme com a qualidade do serviço prestado à população. Eu acho que esses elementos, Douglas, são quase que imbatíveis. Então, acho que é isso que explica esses 20 anos de sucesso de Marconi Perillo. E a militância da senhora na política, como que iniciou esse desejo? A senhora foi convidada para a política ou foi um desejo interno? Não, nunca pensei. Quando eu fui ser secretária de Educação em 99, eu estava saindo da universidade, nunca tinha nem me filiado em partido político. 3 anos depois, o governador sugeriu que eu fosse candidata. Eu falei, governador, o senhor deve estar louco, eu não sei como é que faz campanha nem de vereador, nunca fui candidata a nada. Ele falou, não, mas você tem o perfil, precisa mudar a política, ser habilidosa e tal. E foi um sucesso. Os 2 mandatos em que eu concorri, eu tive uma votação muito grande, graças à militância da educação, de professores, de servidores administrativos, de pais de alunos, de estudantes. Esse é o meu mundo, de artistas. A área cultural sempre caminhou muito comigo, não é? E foi uma experiência maravilhosa, mas eu mesma decidi que não queria mais voltar, porque de verdade, Douglas, eu acho que devia ter um limite ao número de mandatos parlamentares que você tem. Sem nenhuma crítica a quem está lá há 20, 30, 40 anos, eu acho que a renovação é importante. Eu não gostaria de ficar toda a vida na Câmara dos Deputados, até porque eu acho que a gente tem que abrir espaço para a juventude, para a renovação. Acredito muito na renovação, acredito muito na juventude, aposto na disposição dos jovens para criar um mundo novo, fazer mudança necessária. Você vê, o Marconi Perillo fez essa mudança toda no Estado porque ele era jovem, como ele é jovem até hoje. Marconi Perillo foi eleito governador de Goiás aos 35 anos de idade, isso é impressionante. Então, uma pessoa que com 35 anos assume a responsabilidade e que é trabalhador e que tem coragem de fazer mudanças, acho que a gente precisa dessa renovação sempre. E lá na Câmara eu achava que estava na hora de eu ceder meu espaço. A senhora tem muita vitalidade ainda, muita alegria no trabalho que desempenha. Tem probabilidade de ser candidata no próximo ano? Não está no script. Não, né? Não. Mas tem momentos que a vida convoca a gente, né? Então, dessa água eu nunca beberei. Não estou dizendo dessa água eu nunca beberei. Se eu for ser muito sincera com você, eu vou ter que confessar que há uma pressão e uma demanda grande em cima de mim. Com certeza. Muitas pessoas querem, desejam, né? Mas não está no script. Bem, a senhora percorre com o governador e também o representa em diversos festivais, em diversos momentos do governo do Estado. Na próxima semana a gente tem a transferência da capital para Goiás. E como é esse dia a dia aí? É muito cansativo, muita alegria? Não, eu adoro. Eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto do contato com o povo. Eu só não tenho ido muito agora nesse mandato, Douglas, porque, na verdade, 3 áreas, como educação, cultura e esporte, são muito demandantes, são áreas complexas, de pessoas que têm opinião, que são formadores de opinião. E numa crise tão violenta como a que o Brasil vive, fiscal, financeira, política, muito do meu tempo é de bastidores. É conversando com o secretário da Fazenda, com o secretário de Planejamento, fazendo gestão com Controladoria Geral, com
para que as coisas aconteçam. Então, geralmente, quando um evento está acontecendo, eu já estou na batalha para 2 outros que vêm lá na frente. Então, eu tenho até participado menos do que eu gosto, mas eu gosto de participar. Que bom. Nosso programa está caminhando final, professora Raquel Teixeira, mas eu gostaria de perguntar para a senhora, de maneira que os nossos telespectadores entendessem o que são as organizações sociais, qual foi o sucesso dela na área da saúde e por que a senhora defende essa bandeira. Olha, o Estado hoje define as políticas públicas de educação, executa e avalia. Quem é da área de administração sabe que não é um sistema que funciona bem. A mesma pessoa que define, executa e cobra não é legal. Então, a organização social seria uma parceria, a gente chama de gestão compartilhada, não é? Uma parceria de organizações que têm o objetivo de melhorar a educação para a execução das políticas públicas definidas pela Secretaria. A Secretaria continuaria definindo as políticas públicas, o currículo, a formação dos professores, mas delegaria o compartilhamento de gestão aos diretores de escola junto com as organizações sociais e cobraria resultados. Resultados na área de infraestrutura, na área de merenda, de resultado escolar, de proficiência, de equidade. É um sistema que funciona bem no mundo todo. Nenhum sistema do mundo é 100% de organização social. E o nosso objetivo aqui é chegar a 30% da rede. Mas são, da mesma forma que as escolas militares que você mencionou são demandadas, eu tenho certeza que as escolas de organização social serão objeto de consumo e de desejo da população por conta da gestão mais profissional, por conta da flexibilidade que as organizações sociais permitem, por conta do ganho de escala. E vai ser bom para os professores. Ninguém vai ter prejuízo, quem for concursado, quem for temporário vai ter uma situação melhor. E para os alunos é uma oportunidade muito importante de melhorar a escola. Então, acho que é uma experiência que vai colocar o Estado de Goiás na vanguarda da mudança de gestão. Gestão, Douglas, é tão importante numa escola que eu que tenho muita experiência, quando eu chego na porta de uma escola, eu sei qual que é o perfil da diretora. Se a escola é mais relaxada, se a escola é animada, você sabe se é uma diretora que chega todo dia cedo, que recebe os alunos, que acompanha o trabalho do professor, que procura os pais dos alunos. A gestão, a escola é um pouco a cara do líder. O gestor é o líder. Mas hoje, 90% do tempo do diretor é tomado com ações para as quais ele não foi preparado. 90% do tempo do diretor é como é que eu vou arrumar a infiltração da parede que vai estragar o computador, a descarga da privada está funcionando ou não está funcionando. A organização social vai fazer isso. E o diretor vai ter 100% do tempo para fazer aquilo que ele faz melhor, que é conduzir o processo pedagógico e o processo de aprendizagem dos alunos na escola. Vai ser muito bom em termos de qualidade, você vai ver. Com certeza. Professora, cada dia que tem passado no século XXI, as pessoas têm mais acesso à informação, as coisas têm sido mais transparentes. Como encontrar as informações sobre a secretaria, acompanhar os trabalhos, quais ambientes, principalmente os virtuais, a população tem esse acesso? Todos, e tem um acesso impressionante. Eu acho que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, disparado, a instituição, é o órgão que tem mais acesso. Nós temos www.seduce.gov.br, que esse é o e-mail normal, mas nós temos Facebook, nós temos o site da Seduce, que é esse, www.seduce, tem /Facebook, /tudo. Nós vamos colocar nos caracteres. Vai colocando os caracteres e, uma vez acessado a Seduce,
Você tem links para a educação, você tem links para a cultura, você tem links para o esporte. É um site muito rico, ele é interativo, a gente recebe perguntas e responde, tem demandas, tem vídeos, tem material sobre as escolas que estão indo bem, sobre os atletas que ganham medalhas, sobre os alunos premiados. A gente está fazendo uma coisa, Douglas, que as pessoas nem têm noção. O ano passado nós mandamos 37 alunos para a Índia para disputar as Olimpíadas de Matemática. Mandamos grupo de dança de escola de Goiânia para Portugal para disputar campeonato. Mandamos grupo de alunos de Rubiataba para disputar a Feira de Ciências em Londres. Então, isso tudo está lá no site. Eu recomendaria muito que acessassem o site da Seduce, porque é cheio de informação importante. E o anúncio do nosso novo concurso que está no ar, que é de gestão das escolas. Nós vamos, no dia 1º de agosto, lançar o programa de gestão escolar. A escola que for premiada como melhor gestor vai ter 30 mil de prêmio, a segunda 20, a terceira 10. E quem conseguir ganhar do concurso nacional, além de mais 30, totalizando 60 mil para a escola, o diretor vai ganhar uma viagem, provavelmente, aos Estados Unidos para conhecer escolas e mecanismos de gestão de escolas naquele país. Claro. E a orquestra também de Goiás, que eu não perco nenhuma, vou em todas. E que já é maravilhosa. E que já está como organização social. Então, a Orquestra Filarmônica, que é hoje considerada a terceira melhor do país, só São Paulo e Minas, né, porque são mais antigas. Claro. A Filarmônica de Goiás hoje já funciona com a gestão de uma organização social, e isso colocou Goiás no mesmo padrão de São Paulo e de Minas, porque na parte artística nós já tínhamos chegado lá. Na parte de gestão a gente estava capenga, porque São Paulo e Minas já é com OS há muito tempo. Então, até na parte de gestão agora, nós chegamos lá. E a Filarmônica eu acho que tem a sua cara, porque ela é muito chique, né? Ela é muito linda. Maravilhosa. Então a senhora pode fazer suas considerações finais e deixar um recado aos nossos telespectadores, e sempre bem-vinda esse espaço aqui, humilde, mas é da senhora sempre. Obrigada, Douglas. Muito obrigada. Meu abraço é de agradecimento, de gratidão por essa oportunidade, Douglas, de discutir com você assuntos tão importantes da sociedade. Convidar a todos a entrarem no site da Seduce, interagirem conosco, deixarem suas sugestões, fazerem seus questionamentos, esclarecer as suas dúvidas. E, como sempre, a minha mensagem é de confiança na educação, no conhecimento. A força das ideias é que transforma o mundo, e a gente está num caminho de precisar ainda uma longa caminhada para mudar esse mundo, para ele ser melhor. Ele está avançando, mas a minha confiança em cada um de vocês, na capacidade de transformar a vida pessoal e a vida comunitária e social. Um beijo no coração de cada um. E parabéns, Douglas, pela sua cidadania, pelo seu espaço, que com certeza terá o sucesso que você tem na sua vida pessoal. Muito Parabéns. obrigado.